Olá, muito bem-vindo. Dou-lhe as boas-vindas ao nosso canal Psicovias, Psicologias e Psicoterapias. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e peço-lhe desde já para comentar este vídeo, para partilhar, para colocar o seu gosto, se realmente gostar do vídeo, e eu acho que sim. O tema de hoje tem a ver com aquela questão de a felicidade. Felicidade. Será que podemos ser realmente felizes? Podemos aprender a encontrar a felicidade? Enfim, talvez você pense nesta questão. Realmente é um tema de que se fala muito, e o nosso tema de hoje o tema de que lhe vou falar tem muito a ver com uma abordagem psicológica que dá pelo nome de psicologia positiva. Portanto, é realmente uma abordagem da psicologia, uma corrente da psicologia, uma escola que se preocupa com este tema da felicidade, mas em que a felicidade é estudada de uma forma científica. Portanto, não é uma questão de autoajuda. Você poderá já dizer, pronto, ok, lá vem a autoajuda. Não. Eu vou-te falar de aspectos que estão validados cientificamente. E, portanto, uma das coisas que temos que estar cientes é que felicidade também implica passar por sofrimento, ok? Portanto, não é estarmos constantemente felizes, não. A vida implica passarmos por momentos que não são totalmente prazerosos. E, portanto, a psicologia positiva estuda cientificamente estes aspectos. Você já sabe, portanto, há pessoas que, apesar de terem muito dinheiro, terem uma vida económica estável, não lhes faltar nada em termos materiais, mesmo assim não são felizes. E, portanto, é um problema que aparece muito no primeiro mundo. E nós, se calhar estou a falar para si, que é pelo menos da classe média, e em que também poderá dizer que nada lhe falta. Portanto, você tem as suas necessidades básicas satisfeitas, preenchidas, mas você poderá dizer que não se sente feliz. Ok? Então, há pessoas que realmente vivem bem em termos económicos, têm realmente essa grande folga financeira e, mais uma vez repito, não são felizes. Acham que realmente a vida é um pouco vazia, oca. E todos nós, o ser humano, ao longo da nossa vida, podemos realmente passar também por momentos desses, e até conhecemos realmente muitas pessoas que precisamente se sentem assim. Portanto, as tais pessoas, você talvez possa agora pensar nisso e perceber isso. Pessoas ricas, que você até considera ricas, e se estiver a pensar um pouco, você perceberá que essas pessoas realmente não são mais felizes do que aquelas pessoas que, enfim, são consideradas pobres. Então, realmente está mesmo à vista que, ou seja, nem sequer é preciso fazer estudos científicos. Eu já lhe falei que a psicologia positiva realmente faz estudos rigorosos, científicos, em que prova isso, em que aparecem evidências disso, mas nem são precisos estudos para se perceber que o dinheiro não dá a felicidade. Mas também se ouve muito, não dá a felicidade, mas ajuda muito. Ok, então, se calhar você poderá agora refletir sobre isto. Refletir. Porque
Não sei se você é dado a ler livros de autoajuda. Você encontra estas matérias nesses livros de autoajuda. Mas realmente vou-lhe agora falar da questão dos estudos da psicologia científica, da psicologia positiva. E tudo começou lá atrás, na antiguidade. Já o Aristóteles tinha abordado este tema da felicidade. Portanto, já há muitos anos que este tema é... Aproveito aqui para lhe dar uma panorâmica deste lugar espetacular. Mas pronto, estava eu a dizer então que Aristóteles já se debruçou sobre este assunto. A religião também se debruça sobre esta questão. Mas agora então a ciência. A ciência traz-nos ensinamentos que você pode aproveitar para si próprio. Portanto, ensinamentos que podemos aplicar às nossas vidas no sentido de sermos realmente mais felizes. Deixe-me aqui enquadrar novamente este plano, que é muito bonito. E, portanto, o tema da felicidade já é tratado de um modo completamente científico, nomeadamente pela psicologia positiva. Ora bem, conclusões a que se chegaram, e isso é que é importante, você estará a querer ouvir essas conclusões, algumas conclusões a que se chegaram. Algumas até não eram muito esperadas. Enfim, porquê? Porque até há não muito tempo achava-se que realmente para ser felizes tínhamos que alcançar objetivos. Tínhamos que alcançar aquilo a que nos propunhamos. Ou então, para sermos felizes, tínhamos que realmente ter muitos momentos de prazer, momentos prazerosos. E, portanto, achava-se que se uma pessoa tivesse êxitos, tivesse sucesso na vida, era feliz. Mas os estudos realmente referem outra coisa. Ou seja, isso não é verdade. Isso não se verifica e os estudos científicos realmente que foram realizados mostram que não é suficiente alcançarmos metas, alcançarmos os tais êxitos. A psicologia positiva mostra... O que é que mostra? Mostra que, enfim, alcançarmos determinados objetivos, ok, fazem... O nosso nível de bem-estar, enfim, pode durar algum tempo, mas não há aquele nível duradouro de felicidade. Exemplos em que isso acontece. Por exemplo, foram feitos estudos em que, por exemplo, pessoas a quem saíram prémios chorudos na lotaria, ou então prémios em jogos tipo o Euromilhões. Essas pessoas foram seguidas, colocou-se a hipótese, enfim, estas pessoas irão ser felizes para o resto das suas vidas, mas o que é certo é que nesses estudos longitudinais chegou-se à conclusão que não era bem assim. E até percebia-se que passado pouco tempo, bastava às vezes algumas semanas, alguns meses, para que as pessoas realmente estivessem no ponto de partida. Este é um exemplo. Você poderá ver esses estudos mais detalhados, até mesmo na internet, se procurar mais aprofundadamente ver, mas aqui se calhar o que lhe interessa é perceber isto. Outro exemplo, foram feitos estudos com professores, e essa é uma questão que até no nosso país se põe com muita acuidade, professores que querem ficar efetivos. Foram feitos estudos junto dessa população. Enfim, estou a referir estudos feitos nos Estados Unidos da América, mas, enfim, podemos achar que se aplicam também na nossa sociedade. Portanto, o que é que se verificava? Essas pessoas que conseguiam realmente
determinado objetivo, conseguiam um bem-estar, mas era um bem-estar passageiro. Portanto, havia uma subida do nível de felicidade, mas era um nível de subida, era temporário, portanto. E a psicologia positiva, então, que também é chamada, também se lhe dá o nome de ciência da felicidade, vem realmente salientar estas coisas, este tipo de coisas, que há coisas mais importantes na nossa vida. Portanto, há coisas mais importantes que o dinheiro que podemos ganhar. Vou dar aqui mais um plano deste magnífico jardim. Portanto, há coisas mais importantes e essas coisas é que realmente contribuem para o aumento da nossa felicidade. Ora bem, exemplos disso, exemplos que podem aparecer em várias dimensões da nossa vida, em diferentes contextos. Por exemplo, em determinada dimensão, uma dimensão que tem a ver com as relações que temos com outras pessoas. Portanto, é um aspecto importantíssimo. A relação que nós temos com as outras pessoas, os relacionamentos com os nossos familiares, enfim, com amigos, mas com as pessoas em geral. E se calhar você poderá estar a dizer, ok, isso não é uma grande novidade. Isso não é uma grande novidade, mas o que é certo é que isto foi estudado mesmo cientificamente. Portanto, as investigações efetuadas pela psicologia positiva mostram mesmo essas evidências. Foram estudos, só uma pausa para beber aqui um pouco de água. Ok, é difícil porque está com muita pressão, beberei depois. Estava eu a dizer, portanto, a psicologia positiva, o pai da psicologia positiva é o Martin Seligman, é um psicólogo americano, e ele diz que realmente, ok, é muito importante ter essas relações com pessoas, mas essas relações até não têm que ser perfeitas, porque podemos achar que, enfim, temos que nos dar muito, muito bem com as pessoas, mas o que ele diz é que até pode haver conflitos. Pode haver conflitos. Ok? O que tem é que acontecer as relações. E de uma forma que seja real, que não seja apenas virtual. Portanto, que não seja apenas aquilo que acontece nas redes sociais, no Facebook. É muito importante relacionarmos com as pessoas no mundo real. E não temos então que nos relacionarmos com pessoas que concordam sempre connosco, com pessoas que até nos adoram, que nos acham perfeitos. Não. Nesses relacionamentos pode haver então discordância. Um casal, por exemplo, o casal pode ser feliz e ter também os seus atritos. Portanto, tudo isso é natural, tudo isso faz parte da vida. E isso é muito importante termos isso presente. As relações não têm que ser aquela perfeição. Portanto, e isso até pode, dizem realmente esses estudos, que pode levar a uma felicidade mais duradoura, portanto, a tal felicidade de longo prazo. Ora bem, começam aqui agora a aparecer pessoas e eu gostaria que não aparecessem no vídeo. Vou tentar que não apareçam. Vou só deixar passar aqui uma pessoa, mas vou-lhe então falar de outro aspecto, outra dimensão muito importante, que é o sermos gratos, o sermos agradecidos, o manifestarmos gratidão. E as investigações científicas também apontam para aí, ou seja, as pessoas que mostram gratidão, que manifestam gratidão até em relação às mais pequenas coisas, que apreciam os pequenos nadas, que ficam gratas, por exemplo, de poderem estar aqui num espaço deste género
e que nem sequer é necessário pagar a entrada, é apenas usufruir. E portanto as pessoas que dizem que bom, estou agradecido por poder usufruir este espaço. Portanto, as pesquisas apontam que as pessoas que são mais gratas ficam com o seu sistema imunitário, o seu sistema imunológico mais forte. E portanto realmente é outra atitude, e esta corrente da psicologia, a psicologia positiva, vem então enfatizar este aspecto. Enfatiza a necessidade de termos então relações interpessoais, de darmos graça, de agradecermos por algo que podemos apreciar e que é, por exemplo, repito, estarmos aqui neste belo jardim. Vou ver se lhe dou aqui uma panorâmica dos patinhos ali ao fundo. Deixa cá ver, exato, talvez esteja a ver. Ok. Portanto, relacionarmos com pessoas, sermos gratos. E depois outra dimensão também muito importante que é isto que eu já disse, darmos valor aos pequenos nadas, às pequenas coisas. Apreciarmos estas pequenas coisas. Vou tentar ver aqui mais pessoas, vou tentar que não apareçam no ecrã e, portanto, apreciarmos estas pequenas coisas, estas coisas belas da vida, é realmente muito bom. Então, outra dimensão importante é sentirmos as nossas emoções, e sejam elas quais forem, estarmos atentos e reconhecermos as emoções. Portanto, isso também faz parte de uma vida mais feliz, porque deixe-me repisar isto, é impossível não passarmos por sofrimento na nossa vida. Vamos ter perdas. Por exemplo, vamos ter perdas de entes queridos. Isso vai acontecer num determinado ponto da nossa vida e, portanto, podemos passar por adversidades, por sofrimento. E, portanto, também podemos ter momentos em que não estamos tão autoconfiantes, podemos ter os nossos medos, portanto, podemos ter os nossos receios, as nossas inseguranças e, portanto, é importante percebermos essas emoções e podemos dizer: estou triste, ok? Ando triste. Reconhecer o sofrimento, a tristeza, porque digamos que isso significa que estamos vivos, porque se isso não acontecer, enfim, há pessoas que até se calhar não sentem essas emoções. Já ouviu falar dos psicopatas, não é? Portanto, aquelas pessoas que não são capazes de sentir o sofrimento. Portanto, a psicologia positiva diz isso mesmo, sintamos as emoções. E isso significa apenas que estamos a viver a nossa vida. Deixa-me aqui mais uma panorâmica dos patinhos. Ok. Do repuxo. Portanto, emoções negativas, mesmo as emoções mais dolorosas, sintamo-las: tristeza, medo, ansiedade, inveja, raiva, tudo isso faz parte. E, portanto, ser feliz realmente não é sentir o prazer a toda hora, não é sentir a felicidade a toda hora. Portanto, faz-nos bem sentirmos as nossas emoções, observar as nossas emoções, mesmo as menos boas. E, portanto, o que nos faz mal é se reprimirmos essas emoções, se as ignorarmos. Portanto, fazemos mal se recalcarmos, se as negarmos, porque tudo isso fica no tal nível subconsciente, no inconsciente, e mais cedo ou mais tarde lá aparecem então os sintomas, não é? Muitas vezes os sintomas que têm origem em emoções mais recalcadas. Portanto, às vezes até há aquele paradoxo: se nós combatermos, enfim, isso, elas vão aumentar. Essas emoções vão aumentar e, portanto, é bom
é bom reconhecer as emoções, aceitá-las. E, portanto, podemos falar dessas emoções, reconhecer as nossas emoções, podemos até falar delas com pessoas amigas, não sei se você tem um marido, uma esposa, um namorado, falar com os seus familiares, com os seus amigos. E, portanto, ficam aqui estas dicas. Por exemplo, também poderá ficar com esta dica de escrever as suas emoções num diário. Escrever, é bom escrever. Descreva as suas emoções, as boas, mas também as menos boas, e registre lá então os aspectos positivos pelos quais passou ao longo do dia, pequenas coisas, as tais pequenas coisas pelas quais você pode estar grato, estar grata. A questão do trabalho, enfim, você dedicar uma vida inteira ao trabalho, horas e horas no trabalho, portanto, aquele trabalho compulsivo, a procurar aquele perfeccionismo. Enfim, isso, em termos humanos, não é possível. Ninguém é perfeito. E, portanto, todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós passamos por fracassos e podemos aceitar isso naturalmente. É inevitável que isso vá acontecer. Acontece a toda a gente. Mas você poderá dizer que é-lhe difícil expor as suas fraquezas. E realmente a sociedade está muito construída num sentido de só levarmos os melhores. E então isso nas redes sociais vê-se muito. Enfim, sorrisos, enfim, as pessoas apenas colocarem os seus sucessos e, portanto, com aquela atitude de conseguir o perfeccionismo, por exemplo, do corpo, e, portanto, muitas vezes aquilo que ali está é artificial. Às vezes o que nós vemos ali é uma... Enfim, pode até ver o uso do Photoshop, portanto vemos aqueles corpos perfeitos, vemos as imagens perfeitas, mas as pessoas não são sempre aquilo. Portanto, todos nós passamos por momentos menos bons, ok? E, portanto, a verdadeira realidade não é aquela. E, portanto, você não tem que se comparar com ninguém. Você pode comparar-se com si próprio e ser, digamos assim, melhor todos os dias, ok? Porque realmente esta questão do narcisismo, a beleza corporal, portanto, isto então na adolescência é terrível, você sabe, não é? Mas há estudos que já começam a estudar o efeito das redes sociais e realmente isso pode contribuir para que as pessoas fiquem com um nível de depressão mais alto, fiquem com mais ansiedade e fiquem com mais infelicidade. E então isto, não sei se você for jovem, se calhar isso tem mais impacto em si. Mas então este vídeo já vai longo, deixa-me só dar-lhe aqui mais uma panorâmica deste espaço. Acho que é muito importante você fazer pausas, fazer pequenas caminhadas e, portanto, fique com este pensamento. O ser humano é imperfeito, é normal termos sofrimento, não temos que estar sempre com sorrisos, também podemos estar, enfim, por vezes mais melancólicos, portanto, também podemos achar que temos direito a estar mais tristes, não temos que ser todos aquela beleza, enfim, temos os nossos defeitos, não temos apenas virtudes, e, portanto, fico com este pensamento. Tudo isto faz parte da vida. Aceitar as falhas, aceitar os defeitos, fracassar também faz parte de uma vida feliz. E se calhar aquele perfeccionismo de procurar sempre mais e mais, o melhor, ter boas notas, se calhar não é? Se calhar
o mais importante será o caminho, não é a meta, não é atingir, enfim, porque isso não nos vai dar a tal felicidade de longo termo, de longo prazo. Portanto, pense nisto, não basta alcançar metas, não basta alcançar objetivos, porque se pensarmos assim, se calhar vai ser infeliz. Vai ser infeliz. Nem sempre conseguimos alcançar os nossos objetivos. E pense também nisto, às vezes os seus objetivos podem não ser bem os seus. Os seus objetivos podem ser, se calhar, objetivos que são esses seus objetivos são influenciados pela pressão da sociedade. E, portanto, objetivos mais simples. Sofrer é natural, passar por adversidades. As coisas não saem bem, enfim, é natural que fiquemos tristes. Ok, portanto, podemos saber lidar com esse sucesso. E portanto, isso aprende-se. A psicologia positiva também nos diz isso, que isso se aprende. E como é que podemos aprender? Consciencializar isto tudo que estivemos aqui a falar. Vou ver se lhe dou mais uma panorâmica aqui dos patinhos e aproveito para me despedir de si. Peço-lhe para subscrever o nosso canal. Um abraço, coloque o seu gosto, partilhe, comente e até à próxima. Muito obrigado.